Graças a Deus. Cumprimento os irmãos. O abraço do Senhor. Amém? Amém? Deus é muito bom, irmãos. Nós estamos na campanha da fé. E eu creio que Deus já tem feito grandes coisas no nosso meio. Irmãos, não poderia ser diferente a palavra nessa noite. Eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 13, verso de número 10, 11 e 12, somente. Amém? Dá carona para esse abençoado. Lucas, capítulo de número 13, verso de número 10, 11 e 12. Aqui no telão, irmão. Isso aqui é só igreja chique. Aleluia. Podemos pegar a seletiva? Amém? Diz assim: estava no sábado numa sinagoga. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava encurvada. E não podia, de modo algum, endireitar-se. Verso de número 12. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Louvado seja Deus. Você pode tomar por gentileza o seu assento? Amém, irmão? Amém. Da glória, Jesus segura aquele ponteiro já. Vamos que vamos. Irmãos, o evangelista Dr. Lucas, um homem que era companheiro de Paulo, morador da cidade de Antioquia, vai estudar um dos melhores colégios de medicina, estudando aos pés de Hipócrates, o pai da medicina. Ele era um homem muito inteligente, um homem muito versado naquilo que fazia. E vai dizer, segundo os historiadores, que ele se converte num período que acompanhava o apóstolo Paulo. E Lucas vai se tornar um escritor nato da palavra de Deus. Vai escrever um livro de Atos dos Apóstolos, um evangelho que leva seu nome. E no capítulo de número 10 que nós acabamos de ler, no capítulo de número 13, verso de número 10 que acabamos de ler, ele vai trazer uma experiência de fé, uma experiência de uma mulher que havia aproximadamente 18 anos. Essa mulher estava há 18 anos com uma enfermidade. E essa mulher frequentava a sinagoga. Vai dizer a palavra de Deus que esta mulher que frequenta a sinagoga há 18 anos, antes que eu fico com a Bíblia, que o texto vai dizer que a enfermidade era algo espiritual. E a Bíblia é muito clara quanto a isso. Interessante que se nós analisarmos todos os homens que tiveram uma enfermidade longínqua, nenhum deles, a Bíblia vai dizer que era consequência do pecado. Homem que vivia 38 anos no tanque de Betesda, a Bíblia não diz que é consequência de pecado. A mulher do fluxo de sangue que vivia 12 anos, a Bíblia não diz que era consequência de pecado. Essa mulher que havia 18 anos enferma, a Bíblia não vai dizer que era consequência de pecado, mas vai dizer, e é clara, que era uma enfermidade espiritual. Era algo que tinha afetado a sua vida de uma maneira em que deixou ela há bastante tempo sem poder olhar para o alto. Aqui eu já trago uma revelação da parte de Deus nessa noite. Querido, essa mulher, ela não conhecia a cor do céu depois desse problema. Essa mulher não sabia olhar nos olhos do irmão depois que ela adquiriu esse problema. Essa mulher, depois que adquiriu esse problema, ela não conseguia transitar em alguns lugares de Jerusalém. E por quê, pastor? Porque no judaísmo vai dizer que toda doença em que é longínqua, os judeus acreditavam que era consequência de pecado. Eu sei que mesmo no século 21, existem muitos crentes que ainda têm a mesma visão que esses judeus, que pessoas ficam doentes por consequência de pecado. Entenda uma coisa, existem coisas que Deus permite que acontecem na nossa vida, não por consequência de pecado, mas para a glória dele se manifestar na nossa vida. O texto é claro, ela ia em um ambiente religioso, e a Bíblia diz que era uma sinagoga. Eu quero sua atenção para cá para você entender. A sinagoga, diferente de um templo, era um lugar redondo, aonde o orador ficava no meio. Do lado esquerdo ficavam os homens, separados, e do lado direito
ficavam as mulheres. As pessoas que haviam uma enfermidade, que há bastante tempo e que vivia debaixo de uma opressão, de uma visão miserável, porque acreditavam que essas pessoas viviam consequências de pecado. Na lei vai dizer que essa mulher deveria estar à distância do altar. Então essa mulher, há 18 anos, ela vai entrar na sinagoga, vai frequentar o culto, mas vai estar distante do altar. Sabe por quê? Porque as pessoas acreditavam que era consequência do pecado, que ela estava naquela situação. Ou seja, só que a Bíblia vai dizer que o orador da noite era diferente. A Bíblia vai dizer que o homem que pregava naquela noite não era um pregador comedor de arroz e feijão como eu, limitado, mas era Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia vai dizer que ele veio para quebrar o protocolo. Ele não veio para dizer, olha, continue pregando. Não, ele não veio fazer isso. Mas a palavra de Jesus, o pregador da noite, confrontava a vida das pessoas que ali estavam de uma forma sutil. Ele não expulsava as pessoas da sinagoga como judeus. Ele trazia quem estava fora para dentro. E naquele dia, aquele pregador que ensinava, porque você não lia sequer algo para as pessoas, ele lia a alma das pessoas. E quando ele pregava, ele olhava nos olhos, pastora, e ele sabia o que a pessoa estava passando. E quando ele pregava, pastora Marisa, pastor Márcio, ele ministrava a palavra, e sem ter as pessoas pensar, ele já sabia o que as pessoas estavam pensando. O orador da noite a Jesus é diferente. O orador sabia que tinha alguém dentro daquele lugar que já tinha sido repudiada. Jesus já sabia que tinha alguém dentro daquele lugar que já tinha sido massacrada pela religião. E me perdoe que eu vim entregar de novo um recado. Se você faz parte da religião e não do movimento espiritual, é noite de querer começar a abrir os teus olhos e parar para pensar muito bem que uma palavra mal dada, tu bota as pessoas que por muito custo chegam aqui para fora. Mas Jesus, ele tinha entendimento. Ele não trazia uma mensagem, querido, para expulsar quem estava, querido, precisando de ajuda, mas ele resgatava a vida daqueles que precisavam se encontrar com Deus. Aleluia. O texto vai dizer que Jesus não alivia ninguém. Não vejo nenhuma passagem bíblica que Jesus aliviou ninguém. Jovem rico, a palavra foi dura, ele foi embora. O próprio pastor da igreja, conhecido como Pedro, ele vai exortar os seus próprios discípulos. Quando estava errado, ele chamava na conversa. Quer ver, por exemplo, um exemplo muito claro? Um homem conhecido como João. João, da igreja de Éfeso. Ele vai mandar a igreja todinha qualificada a voltar ao quê? Ao primeiro amor. Jesus não tinha esse negócio de passar a mão na cabeça. Que era para falar, ele falava. Mas o fato é que Jesus não expulsava. Jesus trazia, porque a mensagem dele era como se fosse um arpão de um pescador. Quando ele queria atingir o peixe, ele pegava em cheio, porque ele sabia que as pessoas pensavam e que as pessoas viviam. Entenda bem, agora Jesus está na sinagoga. De um lado estão os homens, do outro lado as mulheres. Lá atrás estão os enfermos. Sabe qual foi a palavra que Jesus liberou? Mulher encurvada, venha. Ele chama a mulher encurvada. O texto é bem claro, ele chama. E o texto vai dizer que ele libera uma palavra sobre a vida dela. Antes dele pôr as mãos sobre ela, ele diz, seja livre. 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 A cabeça dela nunca mais voltou. Está abaixada agora, a cabeça estava olhando para o alto. Seja livre. Seja livre da religião falsa. Seja livre, querido, do peso que não é teu. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Ele libera a palavra. Só que o texto vai dizer que você leu. Primeiro ele fala, depois ele impõe as mãos sobre ela. Entenda uma coisa, naquela época, naquela região, existia uma cultura que nenhuma mulher poderia ser tocada, a não ser pelo seu marido em público. Só que Jesus, ele veio como noivo. Ainda não é o marido, mas está preparando a noiva para se encontrar com ele nas bodas. Ele põe a mão sobre ela. E quando ele põe a mão sobre ela, o texto vai dizer que ela vai ser livre. Muito obrigado.
Deu para entender? Ela é livre. Só temos o segundo problema. Nem todo mundo está na mesma ligação. Ai, Jesus, me ajuda a falar isso. O texto vai dizer que Jesus o liberta. Só que tem um problema. Dentro da sinagoga tem um chefe. Deixa eu te explicar uma coisa aqui rapidinho. Com todo carinho e respeito. A sinagoga foi construída na época do cativeiro babilônico para que Israel não perdesse a origem da sua fé e a origem da sua língua. Os anos se passaram e o costume da sinagoga continuou. Só que toda a sinagoga existe um responsável, é o chefe. E o chefe é encarregado de cumprir a lei de Moisés. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai reunir a sinagoga e vai dizer assim: olha, temos um problema. Alguém curou no sábado. Ai, 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 ai. Alguém curou no sábado. Jesus não perde a viagem. Hipócrita. Os teus animais precisam de beber água no sábado nas estrebarias. Você nega água aos seus animais. Como tu pode dizer isso? Uma filha de Abraão. Segura, vai apertar, vai curar. Tem gente que está mais preocupado com os animais do que com as pessoas. Tem gente que está mais preocupado com coisas do que com almas. Tem gente que está mais preocupado com a liturgia do que com as vidas. Tem gente mais preocupado de que como vai acontecer, mas não se preocupa com as vidas que se entregam no altar na presença de Deus. Jesus, sabe o que Jesus faz? Você lembra? Ele estava em uma condição de visibilidade. Jesus manda ele para o particular. Ele estava em uma condição de visibilidade. Jesus manda ele para o particular. Agora quem está no particular, oculta no meio do povo, Jesus chamou ela para visibilidade. Deixa eu te dizer uma coisa. O maior problema é quando eu quero estar em visibilidade, mas eu não coloco Jesus no centro da minha vida. Segura aí, meu irmão. Aquela mulher, ela estava em particular, mas aquele cenário não combinava com aquela mulher. Jesus vai dizer: mulher, venha. Só que quem está na sinagoga está mais preocupado com outras coisas do que com vida. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não perde viagem, querido. Jesus não perdeu a oportunidade de ganhar a vida daquela mulher por causa de um posicionamento de um hipócrita fariseu. Irmãos, fica tranquilo que eu vou acabar no rádio. Quando Jesus apresenta a cura daquela mulher e aquele homem se levanta contra Jesus, sabe o que eu aprendo aqui? O maior problema quando eu quero ocupar um lugar que não é meu, eu estou quebrando a cara. Porque Jesus vai trazer ela das trevas para a luz e vai salvar a alma daquela mulher. Irmãos, eu preciso te falar isso em nome de Jesus. O Senhor está às portas e nós não podemos brincar de servir a Jesus. Vamos começar a se preocupar com as vidas. Vamos se preocupar, querido, com aquilo que Deus ele tem como prioridade para a nossa vida. Porque estamos passando por um tempo muito grande de tribulação, de luta, de guerra. Mas estamos dentro de um ambiente religioso como estavam aqueles líderes naquele lugar. Interessante dizer que um homem, conhecido como príncipe dos pregadores, conhecido como Charles Spurgeon, ele vai ser muito categórico quando ele fala a respeito dessa passagem. Ele vai dizer: homem se preocupa com coisas, mas Deus quer levantar você para se preocupar com almas. Entenda uma coisa nessa noite: Jesus, assim como chamou aquela mulher das trevas para a luz, Jesus tem me chamado e te chamado para um relacionamento íntimo, profundo na presença dele. Há pouco tempo, irmãos, tem muito pouco tempo, eu venho fazendo exames de rotina, tá dentro da palavra, tranquilo. Depois do período da Covid que eu passei, que eu quase via óbito, o último processo que eu tive, eu fui infectado com uma bactéria de hepatite C. E eu fiquei fazendo tratamento um bom tempo, só fiquei em oração. Algumas pessoas sabiam que eu pedi para me ajudar em oração. E eu fiquei num processo muito grande.
rins, alguns cistos também. Mas a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando começa a acontecer, você sai do consultório médico, mesmo depois de você ter vivido o sobrenatural de Deus, a primeira coisa que você pensa, aí agora, Jesus, as pessoas que eu vou ter que deixar, você começa a ficar preocupado com a vida de outras pessoas que estão na tua responsabilidade, que ainda não conhecem Jesus, porque se você partir conhecendo Jesus, você já está vivendo o céu aqui na terra, mas o problema é quem você deixa, a responsabilidade que está sobre os teus ombros. E aí começou a bater, irmão, desespero, não falava, e começava a orar, e quando eu me preparava para poder pregar, para poder dar aula, querido, parecia que aquela notícia era como um assombro tão grande, que começou a me levar um desespero, começou a me levar um transtorno de ansiedade, eu não conseguia dormir, aquilo acelerava os meus batimentos cardíacos de uma maneira que eu comecei a ficar aflito, e eu falei assim, Jesus me ajuda, porque quando é ovelha a gente ajuda a cuidar, mas se a gente como pastor falar para as ovelhas, a gente vai assustar elas, e essas pessoas que vão ouvir, podem não ter estrutura para poder estar orando pela minha vida, e aí eu comecei a passar esse vale da sombra da morte sozinho, durante um período de 1 ano, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, assim como essa mulher estava, mesmo há 18 anos, conhecendo a palavra dentro da sinagoga, assim estava o pastor Adilson, já há anos dentro da igreja, entrava em culto, saía de culto, subia no altar, pregava, subia no altar, ensinava, mas saía assombrado, pensando, Senhor, o que vai ser da manhã, como é que vai ser os meus filhos, meus netos, a minha família que ainda não conhece o Senhor, mas querido, comecei a viver um sobrenatural, um tratamento que na verdade era impossível para mim poder pagar. Deus começou a levantar pessoas que nem eram crentes para poder me ajudar. Eu não tinha vida financeira suficiente para fazer tratamento de 100 mil reais de comprimido. Deus levanta a gente uma clínica, pastora, em uma clínica de pessoas humildes e pobres. Deus levanta pessoas que me levou a um hospital federal. Eu fiz todo o procedimento de tratamento. Quando o médico mandou bater uma nova tomografia, olhou e falou assim, aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Se você entrou aqui com uma mulher encurvada, num assombro, Deus hoje vai te chamar para a luz. Deus vai te chamar para a realidade da vida. Só que temos um problema, eu vou passar ao final. Porque um problema que nós temos é que nós estamos copiando Jesus. Tudo achamos que é pecado. E é de fato que nós já nascemos no pecado. Isso aí é fato. E a gente, quando começa a passar por processos da vida, nós pedimos perdão a Deus até pelo pecado que não cometemos. Porque você começa a fazer uma varredura e vai dizer, Jesus, me perdoa pelos meus pecados que eu fiz e que eu ainda vou fazer. Porque começa a assombrar a tua vida. E você que era tão valente, que pulava, que rodava, que na unção, do louvor aqui que o irmão cantou nessa noite, você entra no banco e nada contra. Pelo contrário, se o Espírito Santo está te levando, vai e faça, quem sou eu para impedir. Mas o maior problema não é aqui, porque essa mulher vivia 18 anos dentro de uma sinagoga, havia palavra, havia louvor, havia oração, havia imposição de mão, havia cuidado, havia ensinamento, mas quando ela voltava para a realidade de vida dela, sabe o que acontecia? Ela tinha que deparar com os mesmos problemas que esperavam ela. Ai, 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 ai. Eu e você vamos sair dessa porta para fora daqui a alguns minutos. E existem problemas lá fora que ainda não está resolvido, não é assim? E você entra e sai, olha e diz assim, por que tu não faz? Por que faz na vida de A? Por que faz na vida de B? Mas por que não acontece comigo? E vamos ser sinceros, Deus não quer hipócrita, Deus quer pessoas verdadeiras, porque Ele já sabe que eu e você ficamos frustrados sim, quando nossos problemas não são resolvidos. Mas entenda uma coisa que eu aprendi com a palavra, para o paralítico do Parque de Betesda levou 38 anos, para a mulher do fluxo de sangue levou 12 anos, para a mulher encurvada levou 18 anos, mas querido, eu não sei o meu, nem sei o seu, mas uma coisa é fato, uma hora vai acontecer, e você vai subir nesse altar, para dar testemunho do que é Deus fez. Você pode ficar de pé. Meu Deus. Entenda aqui uma coisa. Vou fechar essa fala desse pregador. Charles Spurgeon, ele libera uma palavra sobre essa passagem dizendo assim: o diabo levou 18 anos para oprimi-la. Deus levou menos de 18 segundos para livrá-la. Entenda uma coisa.
quando Ele opera e efetua na nossa vida, Ele não está preso ao tempo. Ele não está preso à forma física. Ele pode tanto usar um médico, Jesus, eu falo. Ele pode usar os instrumentos que as pessoas ignoram dos médicos. Ele pode usar alguém para colocar a mão em você. E muitas das vezes o culto não pode ser nem como esse, um número grande, mas pode ser um culto que tem um ou dois ali sentado. Ou um ambiente de rua que você se encontra, ele usar alguém para colocar a mão sobre você e você receber a sua cura, porque o que movimenta a obra de Deus é a fé. E se nós estamos na campanha da fé, eu quero te dizer uma coisa: precisamos sair daqui com a nossa fé avivada, precisamos sair daqui com a nossa fé a 1000 por hora. E por quê, pastor? Por um problema, porque a diversidade ela é real. Jesus não em nenhum momento vai dizer para a sua igreja que ele não iria passar pela diversidade, mas ele é bem claro quanto a isso, que no mundo teríamos aflição, mas deveríamos ter, porque ele, eu quero orar pela sua vida hoje. A mulher curvada não sabia que seria aquele dia, não sabia. Só que quem estava de frente não era o príncipe da sinagoga, era o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Você pode fechar os seus olhos? No seu jardim secreto, aonde ninguém pisa, aonde a religião não te influencia, no quarto fechado, aonde só você e ele sabem que está doendo, aonde só você e ele sabem que te incomoda. Quantas situações que você vê e diz: mas será que nunca vai acontecer comigo, Jesus? Será que a minha hora nunca vai chegar? Já são 18 anos, Jesus, nessa sinagoga. Eu entro e saio curvada. Nem sequer consigo levantar a minha cabeça, Senhor, porque sou caluniado, sou apontado. Aparecem os narcisistas que invertem a minha história. Eu de vítima virei culpada. Meu nome virou doce na boca dos outros. Nem sequer, Senhor. Ó Deus, a única coisa que eu tenho é o meu coração como de um verdadeiro adorador aqui nessa noite. A minha vontade não é nem voltar mais em culto nenhum. A minha vontade não é participar de nada. Mas eu estou aqui nessa noite, Senhor, como aquela mulher encurvada. Será que você pode dizer isso para ele em oculto? Como aquela mulher encurvada, mesmo sem saber que é hoje. Mas, Senhor, tem misericórdia da nossa alma. Não porque merecemos, mas cura a nossa vida hoje. Senhor, a enfermidade, ela é espiritual. Não depende de instrumento do médico, não depende das mãos do médico, mas da mão dos médicos, Senhor, opera hoje. Você pode dizer: opera hoje, Senhor. Opera hoje, Senhor. Jesus, pela fé, Senhor. Meu Deus, eu hoje profetizo na vida dos meus irmãos. Meu Deus, eu profetizo. E chega de blá blá blá, Senhor. Eu profetizo que eles vão subir aqui para contar testemunho. Eles vão contar testemunho, Senhor. Ainda nessa campanha, Pai, nós oramos. Pai, cremos que o próximo a contar o testemunho somos nós. Será que você está nessa mesma fé? Você está nessa mesma fé? Levanta a sua mão aí, onde você está? Jesus, tira a foto aí de cima, essa mão aí, Senhor. Tira a foto hoje. E quando essa mão quiser abaixar, tu sustenta essas mãos, Senhor, para que a tua glória se manifeste nessas vidas. Você pode aplaudir a Jesus? Dizendo como as palavras de Jesus: vai e seja livre, em nome de Jesus.